Gente, em respeito ao nosso professor, nós já estamos com 46, 47 participantes. Isso aí indica, né, o quão querido e quanta credibilidade tem o nosso professor, o Dr. Robério Leite. Então, o nosso núcleo de estudos, sob a coordenação da doutora Francisca Lúcia, que é a nossa superintendente, atendendo à solicitação de alguns cooperados sobre os casos de dengue que estão aumentando na cidade, né, novos casos. E caso da Covid, as pessoas ficam pensando que tudo é Covid, né, Roberto? É um problema. Da dengue que está aí batendo na nossa porta. E a Francisca Lúcia procurou o Dr. Roberto, e ele, como sempre, muito gentilmente aceita o nosso convite, ficando na expectativa só da data, que ele tem muitos agendamentos. A gente fica assim, né, Francisca Lúcia? Atrás de uma data que ele possa, porque a gente pode todas, porque ele é uma pessoa assim, muito querida e muito capacitada e muito atualizada. Apesar dele não merecer apresentações, mas o Dr. Roberto é professor de pediatria da Universidade Federal do Ceará, é um cooperado muito assíduo na nossa cooperativa, e a gente tem só que agradecer, porque a gente nunca faz um convite que ele diga um não. Ele sempre dá um jeitinho, por mais atarefado que ele esteja, para nos atender e atender os nossos cooperados. Então, com a palavra, a doutora Francisca Lúcia, se quiser dar uma boa noite como coordenadora do núcleo, e depois passamos para o nosso professor. Obrigado. O áudio, Francisca Lúcia. Está liberado, doutor Roberto, o seu áudio, viu? Boa noite a todos, só agradecer mais uma vez a generosidade sempre presente do doutor Roberto, né? Os grupos da cooperativa, as pessoas pedindo uma atualização sobre dengue, e logo o nome em seguida é o seu. Então, ninguém melhor do que você para nos falar e passar essas atualizações. Muito obrigada. Ok, então nós vamos começar. Como proposto aí, queria agradecer primeiro o convite gentil, como sempre, né, da direção da COPED, do Osmiro, da Francisca Lúcia, e acho que é um tema realmente bem relevante, né, principalmente nesse momento em que a gente está com hiperfoco em Covid e nós temos outros problemas de saúde que vão correndo paralelos, né, e realmente são importantes. Então, a ideia é que a gente falasse baseado em casos clínicos, né? Eu acho que é interessante para a gente poder... eu queria estar junto com vocês, próximos, para a gente, inclusive, pegar a resposta direto, assim, né? Mas realmente assim, não dá para fazer dessa maneira, né? Mas eu vou colocar as perguntas e cada um vai respondendo aí por conta própria, individualmente, né? Pensando nas proposições que a gente vai fazendo aqui nas nossas perguntas, tá bom? Então, vamos começar. Eu preciso autorização para compartilhar. Maico? Só um momento, doutor Roberto. Já estamos com 62 participantes. Aí. Marcos, sinaliza aí quando... Tá ok já, pode liberar, doutor Roberto. Agora já está ok. Ainda não. Ainda não está autorizado aqui. Ainda não. Preciso da liberação. Libera minha tela, Max. Só um momento, doutor Roberto, aqui a conexão está travando, só um momento.
Liberou, doutor Robério? Já? Ainda não. Está inabilitado ainda. Roberto, enquanto ele habilita aí, e a Covid está diminuindo mesmo, né? Tem um cenário realmente de redução importante, né, de casos, né, principalmente aí de mortes, né. Ainda tem um volume de hospitalização importante, porque os casos mais complicados, isso demora mais do que a redução de novos casos, né, porque as pessoas às vezes demoram muito tempo, são internações prolongadas, e a gente vem sentindo essa questão. Mas é sempre um desafio grande, né, com a questão aí das variantes, e a gente está vendo aí pelo mundo áreas em que houve controle, preocupados, mesmo com vacinação, né, com a questão das variantes, o que vai acontecer, né? E um detalhe, algumas indícios que provavelmente a gente vai precisar realmente para controlar a pandemia, que os estudos das vacinas nas crianças avancem, para elas não ficarem como um reservatório, né? E esse talvez seja bem difícil controlar isso sem o controle, né, com vacina. Roberto, eu posso perguntar uma coisa? Pode, é a sim. Kátia. Oi. Como é que vocês estão vendo esse cenário deles fazerem, anteciparem uma dose de uma vacina e que o estudo dela disse que ela teria, com 90 dias, uma eficácia extraordinária e estão diminuindo para menos de 60 dias? Vale a pena sacrificar a eficácia total da vacina em nome de uma variante que você nem sabe se ela pega? Vale a pena fazer isso? Então, excelente a pergunta, né? Acho que é bom tentar esclarecer essa questão. Mas veja só, o cenário é que nós temos uma população com um percentual muito baixo de vacinados, né? Ou seja, a gente não vislumbra ainda uma imunidade de rebanho por vacina, que é a única maneira de realmente obter uma imunidade de rebanho, e o cenário das variantes. Então, assim, o estudo clínico da vacina aí, da AstraZeneca, especificamente, a vacina pode ser feita com 1 a 3 meses depois. E, obviamente, que eles observaram que com 3 meses você tem uma produção maior de anticorpos. Mas se sabe que essas variantes, por exemplo, com uma dose, realmente você não tem uma efetividade da vacina. Já com 2, independentemente aí, do período, do intervalo entre as doses, você já tem uma proteção. Então, pensando nesse cenário, o ideal é que a gente acelere mesmo a vacinação, né? No momento posterior, obviamente, se a gente tiver um maior número de pessoas vacinadas e tudo, aí sim a gente passa a fazer tentar uma opção em que você saiba que tem mais produção de anticorpos, né? Mas nesse momento acho que é estancar a possibilidade de implantação de uma variante nova e vacinar o mais rápido possível a população. Isso vale mais a pena do que uma proteção individual com um intervalo maior. Realmente, do ponto de vista coletivo, acho que é acertado acelerar o máximo possível. Roberto, vou teste agora para poder a apresentação. Não está me habilitando. Você quer que eu saia e tente voltar? Pode ser, mas aqui está liberado para mim a sua liberação de tela. Ele está como não me liberando. Realmente, eu não sei exatamente o que pode estar acontecendo. Né? Então sai aí e volta. Sai e volta. Eu acho que é melhor sair e voltar. Vou sair e voltar. É iniciar, Roberto. Eu vou sair e voltar. Ou se o senhor quiser, eu posso compartilhar. Ele pode compartilhar, né? Osmiro. Oi. Tem colegas perguntando, lá no grupo da pediatria, tem colegas perguntando se a aula vai ficar gravada, porque não estão conseguindo acessar no momento. Não estão. Todas as nossas aulas ficam gravadas, ficam no nosso portal. Só que às vezes demora 1 ou 2 dias, porque tem que fazer. Tá joia. Aí demora um pouquinho, não é imediatamente não, viu? Tudo bem.
Ô, Maico, tem algumas pessoas reclamando que saíram e não conseguem voltar. Eu estou liberando algumas pessoas, acabei de liberar 10 pessoas. Já tem 83, Francisca Lúcia. É porque a Francielze saiu e não consegue entrar novamente. Consegui agora, Francisca Lúcia, Tá obrigada. aqui. A conexão caiu. Ela estava entre as 10. Já estava ficando aperreada. Pessoas. Eu continuo sem ter a possibilidade de compartilhar. Então, Roberto, o senhor quer compartilhar comigo a apresentação e eu apresento para o senhor? Fica a seu critério. Aqui, para mim, está liberado o seu acesso. É. É melhor, Roberto, que aí tu evita problema. É complicado, porque eu preciso controlar isso aqui direitinho, Por causa do porque tem tempo, né? animação e tudo, vai ficar meio que complicado, né? Não sei o que está acontecendo que não me Mas permite. será que não precisa alguém da Coped liberar também, o Lucas? Não. Aqui, para mim, está liberado já, doutor Roberto, o acesso para compartilhamento de tela. E tu acha que pode ser o quê, então? Vou saber dizer exatamente. Gente, doutor Roberto, o senhor está no tablet, é? Porque quando é de tablet é difícil de compartilhar. Sempre tem problema. Estou no notebook, Ricardo. Estou no notebook. Normal, nunca deu problema desse tipo quando me libera. Nunca deu. Não tem, realmente, não consigo, tento compartilhar aqui nada. Não sei o que está acontecendo. Ricardo, um abraço. Tanto tempo, Ricardo. Ô, doutor Osmiro, prazer estar aqui. Que Estou de bom. plantão, mas estou aqui prestando atenção aqui aos acontecimentos. Ótimo. Bom plantão. Será que, Roberto, será que você saindo e entrando Ele já fez novamente? isso, Francielze. Já? Saí e voltei. Posso tentar de novo, mas realmente estranho. Não, eu acho que não é a função, gente. Só um minutinho, deixa eu ver aqui outra forma. Tá tudo bom, Roberto? Ok. Tente agora, para ver se o senhor consegue, por favor. Agora deu, porque você me transformou em host, né? Ok. Agora está ok. É ele que tem que ser o host. Pronto. Pronto. Apareceu. Agora deu certo. Bom, eu espero que todos estejam vendo a minha tela. Tá ok? Acho que sim, né? Ok. Ok. Então, vamos lá. Então, a ideia é apresentar, né, baseado em casos clínicos, né? Meus potenciais conflitos de interesse, esse é o principal. Aqui, só para vocês terem uma ideia bem rápida do quadro epidemiológico atual da dengue, né? Nós temos mais de 35 mil casos notificados esse ano, até o dia 12 de julho, incidência acumulada de 390 casos para 100 mil habitantes, né? E, em destaque aqui, em laranja, vocês podem ver os municípios com uma incidência alta, e inclui aqui a capital, Fortaleza, né, em laranja. Tá? Em torno de 21% dos municípios do estado estão com uma incidência alta acumulada de dengue esse ano. Como todos vocês sabem, né, a dengue atualmente era classificada em dengue com e sem sinal de alarme e dengue grave. Não tem mais a classificação de dengue hemorrágica, desde 2009. Então, nós temos o espectro da doença, né? A maior parte dos casos sem sinais de alarme, mas podem ocorrer esses sinais de alarme e, rapidamente, o paciente pode transitar de uma situação de uma dengue com ou sem sinal de alarme para dengue grave, em que ocorre extravasamento capilar intenso, hemorragia grave ou comprometimento grave de órgãos. Então, os critérios para
a dengue sem sinais de alarme, você primeiro precisa preencher o critério para dengue, seria viver ou viajar para uma área endêmica, febre e 2 ou mais dos seguintes sintomas: náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital e, laboratorialmente, peteca ou prova do laço positiva ou leucopenia. E nós temos a dengue com sinais de alarme. Principal sintoma seria dor abdominal intensa, isso é muito marcante, ou dor à palpação do abdominal, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, que pode ser ascite, derrame pleural, pericárdico, sangramento de mucosas, letargia, irritabilidade, hipotensão postural, hepatomegalia ou uma elevação rápida do hematócrito, uma queda rápida da plaqueta. Então, sempre, tanto numa situação como outra, nós temos critérios clínicos e laboratoriais para enquadrar o paciente com dengue sem sinal de alarme ou dengue com sinais de alarme. E a dengue grave, o critério seria... Doutor Roberto, seu áudio falhou. Meu áudio? Pronto, agora estamos escutando. Ok. O critério para dengue grave seria a ocorrência de extravasamento intenso de plasma, levando a choque ou desconforto respiratório por acúmulo de líquidos, hemorragia grave, e aí avaliando a critério médico a intensidade dessa hemorragia, e a presença de disfunção grave de órgãos com elevação das transaminases acima de 1000, alteração do sensório ou alteração cardíaca de outros órgãos. Então, o que a gente pode observar é que a maior parte, realmente, a doença vai ser de casos assintomáticos ou então casos que não são reportados ao sistema de saúde, e as formas mais graves, elas que vão aparecer como um iceberg, né? E a gente sabe que se aumentar a incidência, obviamente, mesmo que proporcionalmente sejam bem menores as chances de evoluir com a forma de dengue com um sinal de alarme ou então dengue grave, se a incidência aumenta muito, o número absoluto de casos vai pressionar, né? E a gente tem visto isso claramente, né? A importância disso, por exemplo, na COVID. Um aspecto muito importante da dengue é que ela, como aí o Garrincha, né? É uma doença dinâmica e imprevisível. A gente sabe como começa, mas ninguém sabe como vai terminar essa doença, né? Então, realmente, tem que ficar o tempo todo muito próximo ao paciente, acompanhando o que vai acontecer, porque rapidamente ele pode passar de uma situação que a maioria vai evoluir sem problemas para uma situação grave. A gente pode, então, nesse quadro, resumir a correlação clínica e laboratorial da dengue ao longo desses 7 dias, né, que caracterizam aí a fase aguda da doença, né? Do ponto de vista de evolução clínica, os primeiros 2, 3 dias, o paciente é um paciente com febre e, nesse momento, isso é muito importante, podem surgir os sinais de alarme. Numa fase seguinte, do 3º para o 6º dia, pode acontecer uma queda da temperatura, desaparecer, inclusive, a febre, e isso, para o leigo, é muito importante que se explique. Esse pode ser o pior momento da dengue. E, para o leigo, quando acaba a febre, é como se a doença tivesse acabado. E na dengue pode ser o pior momento, né? E é nesse momento que podem surgir choque, hemorragia e disfunção orgânica. Numa fase seguinte, ocorre reabsorção de líquidos, e aí nós podemos ter o risco de congestão, porque nós estamos dando líquido para o paciente por hidratação, e o líquido que extravasou do intra para o extravascular, ele volta e pode levar a uma congestão. Do ponto de vista de laboratório, nós temos inicialmente uma tendência de elevação do hematócrito, né, alcançando lá o pico lá para o 4º, 5º dia, e uma queda de plaquetas, um movimento contrário, por volta do 5º, 6º dia, um momento em que elas caem mais. Do ponto de vista do diagnóstico, o que a gente tem é que nós podemos pesquisar o antígeno NS1, que é específico do vírus da dengue, e ele coincide com a viremia, por volta de 5 dias do início da febre. Então, é o período para a gente solicitar esse marcador. O IgM costuma surgir depois do 5º dia, idealmente aí depois do 8º dia, né? E pode ficar presente aí por 90 dias.
Posteriormente, vai surgir o anticorpo da classe IgG, ele é posterior, mas naquele paciente que já teve dengue, ele já pode estar presente. E esse paciente que já teve dengue, tem IgG positivo previamente, às vezes o IgM demora mais a positivar do que um caso primário de dengue. Então, esse aspecto também é importante. Também, as técnicas de PCR, né, reação de cadeia da polimerase e cultura, elas acompanham a viremia os primeiros 5 dias, mas a gente não dispõe isso facilmente. Então, como eu fiz essa breve revisão, vamos fazer um pouquinho sobre casos clínicos, como prometemos. Então, uma criança do sexo feminino, 10 anos e 9 meses, previamente rígida, se apresenta com febre, 39,5, febre alta e cefaleia. Após 2 dias, evoluiu com náusea, vômito, dor abdominal intensa, foi levada à emergência no 3º dia e apresentava dor à palpação abdominal, principalmente no hipocôndrio direito, pior a descompressão. Ela tinha desidratação leve, sem outros achados relevantes no exame físico. A mãe e a irmã da paciente haviam tido quadro febril na mesma semana. Bom, aí a primeira pergunta é se, sinceramente, alguém não pensou em apendicite. Se alguém disser que não, está mentindo, né? Realmente todo mundo pensou e, obviamente, a gente é obrigado a pensar. Mas só lembrando, a dor abdominal, geralmente, na apendicite, é o primeiro sintoma, e não é precedida pela febre. A febre vem em sequência. Vômitos ocorrem tanto quanto na dengue. Febre é baixa, na dengue costuma ser febre elevada, e ela, geralmente, como a gente disse, começa depois do sintoma da dor. E a perda do apetite, que é comum à dengue e a outras doenças, né? E também a apendicite. Quais são os sinais de alarme que essa criança apresentou? Ela tinha o principal, que é a dor abdominal intensa, tanto a palpação quanto referida. Ela não tinha vômitos persistentes, não tinha acúmulo de líquidos, não tinha hipotensão postural, isso é muito importante, tontura, lembrar, perguntar isso ao paciente, e ou lipotímia. Hepatomegalia maior que 2 centímetros, ela não tinha, nem sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade também não, e o hematócrito a gente não sabia ainda, não dava para dizer como é esse critério. Então, ela tinha um sinal de alarme. Na suspeita de dengue, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: tem sinal de alarme? Sim ou não? Nesse caso, né, a gente viu que ela não tem sinal de alarme, ela tem sinal de alarme, né? E aí a gente vai saber se esse paciente tem choque ou não. Se ele não tem choque, ele é grupo C e é referido para atenção terciária de atendimento. Então, essa é a classificação de risco da dengue, né? A, B, C, D, e a gente vai rever mais adiante esses grupos. Mas, então, como ela tinha o sinal de alarme, a dor abdominal intensa, mas não tinha choque, ela é grupo C. Então, nesse caso, ela tem que ser hospitalizada? Deve ser hospitalizada? A resposta, pelo manual do Ministério da Saúde, é sim. Não é para mandar para casa um paciente que tenha dengue com sinal de alarme, né? Então, classificação C. Quais são os exames que devem ser solicitados nesse caso? O hemograma, até para ver o hematócrito, que é o principal, as transaminases, a albumina e, idealmente, radiografia de tórax e ultrassom abdominal. Então, no grupo C, esse paciente deve receber uma reposição volêmica imediata, com 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora. Deve ser hospitalizado até estabilização, mínimo de 48 horas. Exames obrigatórios: hemograma, albumina, transaminases. Exames de imagem recomendados seria a radiografia de tórax e ultrassom torácico e abdominal. E reavaliação clínica de hora em hora durante a expansão, medindo sinais vitais, PA, avaliar a diurese, desejável 1 ml por quilo por hora. Hoje mesmo, antes dessa aula, uma mãe de uma criança me ligou, ela tinha, como sinal de alarme dessa criança, além de ter uma comorbidade importante, ela tinha uma queda de plaquetas muito acentuada, então ela era considerada grupo C. E estavam aventando liberar a criança para casa, né? A gente, não está certo, ela tem que ser acompanhada, internada e monitorada. Então, o melhor hospital para hidratar essa criança
né, é um hospital que tem, como hidratar essa criança, né? No grupo C, na primeira hora, 10 ml por quilo, na segunda hora, 10 ml por quilo. Aí faz o hematócrito, se não tiver melhora, a gente pode repetir até 3 vezes essa expansão, e o hematócrito aí é de 2 em 2 horas. Se houver melhora, iniciar a fase de manutenção, com soro fisiológico, 25 ml por quilo em 6 horas, e a segunda fase, 25 ml por quilo em 8 horas, sendo 1/3 com soro fisiológico e 2/3 com soro glicosado a 5%. A gente precisa seguir esse protocolo, isso é muito importante. O melhor hospital para acompanhar esse paciente é que tenha internato e residência médica na área de saúde. Eu dei uma aula parecida e deixei sem querer o Hospital Joana de Guzmão, lá de Santa Catarina, que surpreendentemente está tendo um surto de dengue no estado de Santa Catarina, que não era comum para eles. E eles me pediram na semana passada para falar. Eu tinha deixado aí o Joana de Guzmão. Mas o melhor hospital é que tem realmente estudantes na área de saúde acompanhando e monitorando os pacientes, realmente. Bom, que exames pedir, né? A gente sabe, né? Foi feito um hematócrito, tinha um hematócrito de 48,8%, ou seja, bem elevado, tinha hemoconcentração, hemoglobina 16,8%, leucócito 2090, uma leucopenia que é comum na dengue, mais 3%, e linfócito 51% com linfócito atípico, que é um achado muito comum na dengue, né? Então, essa leucopenia com linfocitose e presença de linfócitos atípicos e uma plaquetopenia de 25.000. Mas o mais importante aí de tudo é essa hemoconcentração. Os demais exames bioquímicos foram normais e raio-x de ultrassom de abdominal na chegada foram normais também. Na evolução, ela recebeu hidratação parenteral com soro fisiológico na chegada e o hematócrito caiu para 39,5%. Então, a gente faz a conta, ela tinha uma concentração de mais de 20%, precisamente 23,5%. Então, é uma concentração muito significativa. Devido à gravidade da dor, uma tomografia de abdômen foi realizada. E observaram esses dois achados aqui, tanto um derrame pericárdico quanto um derrame pleural à direita. Na dengue, é mais comum que o líquido se acumule mais do lado direito. O mais comum é bilateral, mas mais à direita por quê? Porque do lado direito há uma menor eficácia da drenagem linfática e, como o pediatria é deslocado um pouco para a esquerda, a complacência do pulmão esquerdo é menor, de modo que tende a acumular mais líquido aqui à direita. E um aspecto muito importante desses pacientes é que, apesar de ter um derrame pleural extenso, eles não têm um desconforto respiratório muito intenso. Geralmente é leve, uma taquipneia só, às vezes, com pouco esforço. Se isso fosse, por exemplo, uma pneumonia bacteriana, certamente esse paciente estaria com um desconforto respiratório muito intenso. Isso não acontece normalmente na dengue, a não ser que a coisa avance demais. Um aspecto importante é quando é que a gente deve interromper a administração de líquidos, né? E aí a gente lembra do Luiz Gonzaga e da asa branca, né? Então, nós temos o momento da seca, em que a asa branca parte do sertão, mas tem, às vezes, a cheia, né? Em que nós podemos ter enchentes, né? Quando tem a volta aí da asa branca. Então, quando é que a gente reduz a velocidade ou interrompe a infusão de líquidos? Quando tem o término do extravasamento plasmático. Nesse momento, normalmente, a pH está normalizada, pulso também, boa perfusão, o hematócrito diminui, sem que tenha sangramento concomitante, para explicar uma queda do hematócrito, a diurese normaliza e os sintomas abdominais se resolvem. Então, esse é o momento em que a gente deve diminuir a infusão de líquido, né? Uma dica laboratorial é também quando as plaquetas começam a se elevar, coincide exatamente também com esse momento. Naquele momento em que ela deixa de cair e começa a ter uma elevação. A evolução foi boa, emitiram sintomas, houve resolução da febre no 4º dia, a remissão da dor torácica e da dor abdominal entre o 5º e o 7º dia, evoluiu com melhora laboratorial, tendo alta no 10º dia, com 350.000 plaquetas,
ela fez a pesquisa de dengue e foi NS1 positivo no paciente e na irmã que tinha tido febre, com um aspecto epidemiológico importante no início dessa história. Bom, para o diagnóstico laboratorial da dengue, nós temos, então, do 1º ao 5º dia, nós podemos fazer a RT-PCR, que é um exame caro, então não é comum. A cultura viral também é só para laboratório de ponta. Então, fica para a gente realmente o antígeno NS1, que costuma ser positivo do 1º ao 6º dia, dos primeiros 5 dias, principalmente, e o ELISA IgM após o 6º dia. Então, lembrar que a sensibilidade do antígeno NS1 não é tão boa, principalmente para o dengue tipo 4, ela é mais baixa. Então, dá muito falso negativo, né? Então, a gente tem que recorrer, às vezes, ao IgM. Bom, mas nem tudo está resolvido, né? Alguns pacientes podem não desenvolver IgM com 7 a 8 dias da doença. A IgM é detectado na infecção primária e na infecção secundária com títulos mais altos quando a infecção é primária e mais baixos na secundária. Uma pequena porcentagem de pacientes com infecção secundária não tem IgM detectável, né? Então, que é um problema. Numa infecção terciária, os títulos são mais baixos ou, eventualmente, ausentes, o que complica o diagnóstico. Então, não Gente, sei. vamos manter o microfone desligado, todos, por favor. Perguntou, Tom. Vamos manter o microfone desligado, por favor. Em alguns casos de infecção primária, o IgM pode persistir por mais de 90 dias. Então, às vezes, você está tendo uma doença e vem o IgM positivo de dengue, mas não é dengue que foi há um tempo atrás, há 2 meses atrás, por exemplo. Então, tomar cuidado que, às vezes, inclusive, é assintomático, e boa parte das infecções de dengue são assintomáticas. Então, tomar cuidado nessa interpretação e no contexto clínico da interpretação desses resultados. E, para complicar um pouquinho mais, se sabe, alguns trabalhos publicados, né, recentemente, aparentemente os vírus da dengue e o novo coronavírus têm alguma similaridade antigênica, o que explicaria reações cruzadas. Não são comuns, mas elas podem acontecer. E, além disso, obviamente, você pode ter as duas doenças ao mesmo tempo. Isso pode acontecer num contexto como o nosso, de uma região tropical, que tem dengue endêmica e a pandemia da Covid-19. Então, realmente é para complicar, né? Como a gente viu o Chacrinha, né? Eu vim para confundir, né? Espero que tenha ajudado aí a esclarecer mais do que confundir vocês. Bom, lembrar que é muito importante anotar o que está sendo feito, né? A gente tem aqui essa criança que estava internada, ela tinha uns 9 aninhos, ela anotou, né? No prontuário dela, plaqueta 54.000, pressão 10/6, febre nada, dor de cabeça nada, dor de barriga nada, vômito não, comendo normal, xixi normal, cocô normal, e eis o exame de sangue do dia 18, troquei o acesso, né? Então, ela sabe anotar tudo e a gente precisa anotar tudo, principalmente quando o paciente está acompanhado ambulatorialmente, né? Para o médico que for avaliar esse paciente na sequência ter essas informações. O grupo A, para crianças, a conduta é orientar a hidratação por via oral. Para isso, considerar o volume a ser ingerido pela regra de Holiday-Seger, acrescido de mais de 30% de possíveis perdas, de modo que uma criança até 10 quilos, que normalmente a gente calcula 100 ml por quilo, calcula 130 ml por quilo por dia. Crianças de 10 a 20 por quilo, 10 a 20 quilos, 100 ml quilo por dia. Nas primeiras 4 a 6 horas de atendimento, considerar a oferta de 1/3 desse volume e oferecer 1/3 na forma de soro oral e o restante através de outros líquidos. Manter a hidratação durante todo o período febril e por até 24, 48 horas após a defervescência da febre. A gente tem que escrever isso no prontuário, fazer o cálculo e mostrar e escrever para os responsáveis pela criança. O grupo D, vamos dar uma espiada, é aquele paciente que evolui com sinais de choque, sangramento grave ou disfunção grave de órgãos. Então, lembrar que os sinais de choque são taquicardia, extremidades distais frias, pulso fraco e filiforme, enchimento capilar lento, maior que 2 segundos, pressão arterial convergente
menor que 20 milímetros de mercúrio. E um aspecto importante do choque da dengue é que a pressão diastólica demora mais a baixar. Então, em geral, essa convergência é em função da queda da sistólica. Esse é um aspecto peculiar da dengue. Taquipneia é um achado comum, oligúria, hipotensão arterial, já numa fase tardia, a gente não deve esperar que o paciente tenha hipotensão, e a cianose também numa fase bem tardia do choque da dengue. Nesses casos, a conduta é fazer uma expansão vigorosa, 20 ml por quilo de soro ou Ringer, por 20 minutos até 3 vezes, oferece oxigênio, reavalia o paciente a cada 15 minutos e faz o hematócrito logo após. Se houver melhora do choque, conduz como estágio C. Se não tiver melhora, a gente tem que analisar o que aconteceu com esse paciente. O hematócrito se eleva e persiste em choque, nós estamos autorizados a prescrever albumina 5%, meio a 1 grama por quilo. Né? Então, a nossa expansão não foi suficiente, deve ter muito extravasamento e isso pode ajudar o paciente. Se o hematócrito cai como a gente espera, mas o paciente continua em choque, pode estar acontecendo uma hemorragia, nesse caso, transfundir concentrado de hemácias, 10 a 15 ml por quilo, mas o paciente pode estar fazendo uma insuficiência cardíaca congestiva. Se a gente deu muito líquido, ele pode estar fazendo uma congestão. E pode estar acontecendo também uma disfunção miocárdica, que é uma situação que pode explicar essa situação. Você expandiu bem, o hematócrito caiu, mas ele continua em choque por disfunção da bomba. Em relação às hemorragias significativas, né, então a gente deve suspeitar quando o hematócrito estiver em queda, mas persiste o choque. Na presença de hemorragia, deve-se orientar a transfusão de concentrado de hemácia, uma hemorragia grave. Na presença de coagulopatia, avaliar a necessidade de plasma, vitamina K ou crioprecipitado, e só considerar a transfusão de plaqueta se o paciente tem sangramento persistente que não foi controlado, depois de corrigidos os fatores de coagulação do choque e com trombocitopenia e NR maior que 1,5 é o valor da normalidade. Tá? Então, excepcionalmente, se transfunde plaqueta na dengue. Então, muito cuidado com esse aspecto, porque às vezes ele chega lá com 12 mil e tudo. Recentemente, atendi um filho de uma colega, tinha 21 anos, né? Sobrou para o pediatra, porque a colega me pediu para acompanhar o filho de 21 anos, e eu cheguei, ele estava com 12 mil de plaquetas, e interrompi. Na mesma hora ele ia, já estava prescrito, estavam chegando com a bolsa de plaqueta, eu suspendi, mantive a hidratação, expandi. À tarde ele já estava com 21 mil plaquetas, sem precisar de transfusão. Então, muito cuidado em relação a essa questão. Então, a gente precisa seguir o protocolo. Um outro caso clínico, né? Esse bebê masculino, 6 meses, procedente de Fortaleza, previamente rígido, há 2 dias passou a apresentar febre persistente, elevada, sem outros sintomas, vacinas em dia, amamentado exclusivamente ao seio até 6 meses. E agora? Né? Esse é o paciente que não diz o que está sentindo realmente, né? E sobra para o pediatra. Né? Então, pode ser dengue? A resposta é sim, pode ser dengue. Tem 2 dias de febre. Então, vamos ver o que diz lá o manual. Definição de caso suspeito de dengue, pessoas com febre com duração de 2 a 7 dias, ele tinha 2 dias de febre, acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sintomas. Náusea e vômito ele não tinha exantema, ninguém sabe se ele tinha mialgia, nem artralgia, nem cefaleia, porque ele não diz. Embora a mãe vai dizer que ele tem dor de cabeça, né? Todos sabem. Petec ou prova do laço positiva, a gente não sabe, não temos isso, Petec pelo menos ele não tinha. Leucopenia também não sabemos, tem que aguardar os exames. E que vivam ou tenham viajado, eles vivem na área de dengue, né? Então, ok. Então, tenho que esperar exames para incluir essa criança como caso suspeito de dengue, já que só sobraria ali a leucopenia ou plaquetopenia? Não. Lá no rodapé da nota técnica diz que crianças com quadro febril agudo com duração de 2 a 7 dias e sem foco de infecção aparente e que vivam na área de dengue são suspeitas de dengue. Então,
essa criança é suspeita de dengue pelo critério aí do Ministério da Saúde. Mas a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa sempre, né? E se não for dengue, né? A gente não pode só pensar em Covid, só em dengue, tem que pensar em tudo, né? Então, ela pode ser uma criança que se enquadra com uma febre sem sinal localizatório, que é aquela febre de menos de 7 dias em crianças menores de 3 anos, rígidas, que não tem sintoma nenhum, respiratório, nem diarreia, exame físico aparentemente normal, né? Então, é um desafio para quem trabalha na emergência, porque essa criança pode estar com uma bacteremia oculta, uma doença bacteriana grave. Um outro desafio mais recente é que a dengue grave, dengue com sinal de alarme, principalmente aqueles com dor abdominal, ele compartilha muitos sinais e sintomas em laboratório com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica da COVID. Então, ambas têm febre alta, podem ter rash, mialgia, hipotensão, envolvimento, disfunção miocárdica, sintomas gastrointestinais, inclusive dor abdominal, que é marcante na síndrome inflamatória, diarreia também, envolvimento renal, alteração do sensório, dor de cabeça, ferritina elevada, dedímero elevado, plaquetas reduzidas, aumento de transaminases, proBNP e troponina elevados. Então, esse é um desafio para a nossa geração, realmente. Em relação às outras arboviroses, né, lembrar que o exantema na dengue ele é mais precoce, é mais tardio, desculpa, do que chikungunya e zika, geralmente lá pelo 5º ou 7º dia. A dor retroorbitária é mais comum na dengue, plaquetopenia, leucopenia é mais intensa na dengue, e a neutropenia também. Então, lembrar das outras arboviroses. Não esquecer de dengue, né? Pensar sempre em dengue, né? No paciente que tenha febre, dor abdominal como sinal de alarme, lembrar dos derrames cavitários, miocardite, plaquetopenia não é tudo, o mais importante é a hemoconcentração, e leucopenia com linfocitose relativa é comum, mas a hemoconcentração é que deve levar maior a nossa atenção. A avaliação inicial do Enzo, então, ele não tinha sinal de alarme, não tinha alteração gastrointestinal, não tinha alteração no sinal da consciência, do sensório, diurese estava ok, pesava 7 quilos. O estado de hidratação aparentava normal, hemodinamicamente também, não tinha alteração respiratória, foi pesquisado dor abdominal, hepatomegalia, ele não tinha exantema, petequia e nem o sinal de Hermann, né? Lembrando, então, que a avaliação sensorial da criança, né, pela escala de Coma de Glasgow, varia conforme a faixa etária, menores e maiores de 2 anos. É necessário aferir a PA em criança, é preciso que a gente peça, exija dos nossos serviços manguitos adequados, né? E o sinal clínico de Hermann é esse aqui, né? Ilhas brancas no Mar Vermelho. Essa é a descrição desse sinal clínico muito comum na dengue, né? Aqui os outros, né? Filatovipastia, na escarlatina, Nikolsky na pele escaldada e Hoagland na mononucleose infecciosa, aquele edemazinho palpebral, tá? Aqui de novo o sinal de Hermann, né? Essas ilhas brancas de pele sã no Mar Vermelho. Aqui o paciente coçou e teve essas hemorragias aí cutâneas, hemorragia subconjuntival. Nesse outro aqui o edema palpebral. E às vezes o exantema é sutil, né? E a gente pode fazer essa manobra, né? Só encostar a mão, né? Parece que a criança levou uma palmada, né? Mas na verdade a gente encosta e solta e a gente consegue observar melhor aqui a presença desse exantema, essa hiperemia difusa, né? Nessa criança. A prova do laço, né? É importante. A frequência cardíaca, né, e respiratória devem ser monitoradas, né? No caso do Enzo, aqui os limites da frequência respiratória também. Isso tem no manual do Ministério da Saúde. E isso é muito importante, né? Porque crianças não são adultos em miniatura. Na avaliação inicial do Enzo, não foi observado nenhum sinal indicativo para a causa da febre. O passo seguinte, qual é? O que a gente deve fazer? Iniciar a hidratação oral,
determinar a classificação de risco do ENSO e realizar e não solicitar a prova do laço. Então, qual seria a classificação de risco do ENSO, né? Seria A, B, C ou D, né? Então, aparentemente, ele não tem sinal de alarme, ele seria A ou B. Então, o grupo B, característica, caso suspeito de dengue, não tem sinal de alarme, pode ter sangramento espontâneo da pele ou induzido pela prova do laço. E condições clínicas especiais, ou de risco social ou comorbidades lactentes menores de 2 anos, que é o caso do ENSO. Então, lembrar que, de saída, ele é B porque ele tem uma condição clínica especial, tá? Embora ele não tenha sinal de alarme, nem sangramento espontâneo induzido, a gente não sabe porque não foi feita a prova do laço. A prova do laço, para crianças, são 3 minutos, você deixa o manguito na pressão médica, ou seja, a sistólica e a diastólica divide por 2, e se tiver 10 ou mais peteques dentro de um quadrado, você pode fazer aqui num plástico filme, um quadrado de 2,5 centímetros quadrados, se tiver mais de 10 peteques, essa prova do laço é positiva. Como é que a gente vai orientar, então, a hidratação do ENSO na área de observação? Lembrando, então, crianças até 10 quilos, 130 ml por quilo, 10 a 20, 100 ml por quilo, e acima de 20 quilos, 80 ml por quilo por dia, seria o que a gente orientaria, né? Então, pelo peso do ENSO, ele tem 7 quilos, 130 vezes 7, dá 910 ml, 1/3 disso, a gente vai fazer em 4 horas, né? São 300 ml, ou seja, dá 75 ml de hora em hora, a gente coloca isso na prescrição, enquanto aguarda os exames. E agora, né, a prova do laço dele foi feita, foi negativa, mais algum exame? Né? Sim, é necessário fazer algum exame. Quais exames? Pelo manual do Ministério, bastaria aqui o hemograma, ele é B, né? Mas a gente tem que pensar fora da caixa, pensar nas febres sem sinal localizatório na criança, abaixo de 3 anos, a gente pediria também uma proteína C reativa e pelo menos um sumário de urina para investigação, tá certo? Veio o hemograma, ele tinha um hematócrito de 40%, leucócitos 3.200, predominando linfócitos 73%, plaquetas estavam normais, uma PCR baixa, 1,6, e um sumário de urina normal. Lembrando que infecção urinária é uma causa importante, né, de febre sem sinal localizatório em crianças abaixo de 3 anos de idade. Bom, e agora? A gente manda ele para casa, orienta a internação, expansão com soro. Qual seria a conduta? Nesse caso, a gente vai fazer expansão com soro fisiológico, porque ele tem hemoconcentração. Lá no manual do Ministério, a gente observa que para a faixa etária dele, de 6 meses, o hematócrito pode ir até 39%. Né? Então, ele tem hemoconcentração. Como é que a gente vai fazer a hidratação dele? 10 ml por quilo, né? A gente vai fazer, então, o peso dele, 7 quilos, 10 vezes 7 vezes 2, a gente vai fazer isso em 2 horas, 140 ml em 2 horas. A prescrição é feita, né? E colher hematócrito em seguida, após 2 horas dessa expansão. O hematócrito caiu para 37%, e o que a gente faz? Manda para casa, orienta a internação, ou expande com soro de novo. Nesse caso, manda para casa, ele não está mais ainda concentrado, e orientando o retorno dele diário, né, para a gente poder monitorar a evolução clínica dele. Isso deve ser colocado numa receita. A dengue tem tratamento, né, não antiviral, mas o tratamento de monitorar o paciente e de orientar a hidratação correta do paciente. Né? Lembrar que esse cartão de acompanhamento de paciente suspeito de dengue, ele existe e é para ser preenchido, né? Como fizeram nossos ancestrais, né, que tinham poucos recursos, mas registravam o que faziam. Então, aqui foi preenchido o cartão, o nome da criança, o nome da mãe, a data de nascimento, e ele colocando aqui no cartão, ajudando a gente, dizendo que tem comorbidade, porque ele tem menos de 2 anos. Né? E esse cartão é interessante, porque ele já traz a orientação para o paciente sobre os sinais de alarme, lá no verso, e até como preparar o soro caseiro. Então, você anota o início dos sintomas, notifica, tem que notificar o caso, foi feita a prova do laço, registrar os primeiros exames que eles foram feitos, né?
os sinais vitais, para que quem vai acompanhar na sequência facilite, né? No dia seguinte, ele pode fazer novos exames. Então, mostrar ali as informações complementares, colocando o soro, no caso, soro oral 100 ml de manhã, de tarde e de noite, outros líquidos 200 ml de manhã, de tarde e de noite, isso prescrito para o paciente valorizar a orientação do médico. Manter essa hidratação até 2 dias depois da febre, retorno diário para reavaliação ou imediato se surgirem sinais de alarme que estão no verso desse cartão. Isso está na internet, basta imprimir e colocar na unidade de saúde. Então, o grupo B, o hemograma é obrigatório para todos os pacientes, colhe-se a amostra no momento do atendimento, libera o resultado em até 2 horas e avalia uma concentração, se for normal, reavaliação clínica diária e laboratorial até 48 horas após a resolução da febre, retorno imediato em caso de sangramento ou sinais de alarme. O Enzo teve boa evolução, tendo apresentado apenas mais um dia de febre. Eu sei que é difícil decorar todo esse protocolo, não é fácil, é mais fácil decorar uma música bonita, né, como o samba do Caetano, o Sampa, né, mas a prefeitura lá de São Paulo, Municipal de São Paulo, eles têm esse aplicativo que você pode baixar gratuitamente e ajuda bastante, né? É o Sampa Dengue. Vocês podem baixar e ajuda bastante a gente. Aqui, por exemplo, ele começa classificando o paciente masculino, coloca a idade, 6 meses, coloquei o peso, 7 quilos, e apresenta quadro febril, usualmente entre 2 e 7 dias, sim, foi o caso, e aí vai, né? Ele pergunta, apresenta sinal de choque ou disfunção grave de algum órgão? O Enzo não tinha nada disso, nenhuma das opções. Aí ele já abre, apresenta então sinal de alarme, o Enzo também não tinha nenhuma das opções. Então ele é grupo B, e ele coloca, já é classificado porque tem menos de 2 anos. Né? O hemograma completo é obrigatório, coloca uma tabela de hidratação oral, o resultado está disponível, estava. Então, como o hematócrito estava acima de 38%, ele é grupo B e tinha hemoconcentração, e eles orientam a hidratação, como a gente recomendou, né? Depois, como fazer a conduta para ele em casa. Né? Então, ajuda bastante. Você não precisa carregar o protocolo, nem no celular, ficar consultando, ver as páginas. Ele é muito intuitivo, bem interessante esse aplicativo que vocês podem usar. Né? Então, muito interessante. Então, como lições, né? Pensar sempre em dengue, não deixar de pensar no paciente febril, hidratar sempre, identificar sinais de alarme, reavaliar o paciente, ficar em cima, acompanhar bem esse paciente, consultar e seguir o protocolo, né? Então, tem que seguir o protocolo. Lembrar que existem repelentes já aprovados para crianças acima de 6 meses, né? No caso aí, caridina e IR35-35, né? Então, tem vários disponíveis. Para os menores de 6 meses, a orientação, usar roupas que cubram todo o corpo, usar roupas claras, evitar perfumes, e quem tiver ar-condicionado também é uma maneira de proteção. E essa telinha de proteção do berço, né, que é importante também nesses momentos. Existe uma vacina recomendada pela SBIM, SBP, para dengue, para pessoas entre 9 e 45 anos de idade, que já tinham tido dengue. Então, são 3 doses com intervalo de 6 meses entre as doses. Enquanto a gente não tem um mundo ideal, a gente pode começar a ter iniciativas para controlar melhor o nosso meio ambiente, né? Começando em casa, na nossa escola, as medidas de controle e de preservação do nosso ambiente, né? Evitando os focos do mosquito, e cada um tem a sua responsabilidade individual, né? Então, eu termino aqui então a apresentação com essa frase do dramaturgo alemão, Bertolt Brecht, né? Infeliz a nação que precisa de heróis. A gente tem que ser herói de cada um de nós. Muito obrigado. Estou disponível aí para a pergunta de todos. Robério, excelente aula. Você cada vez ficando melhor, hein? Obrigado. Tá que nem o Vilo, você está lá que nem o Vilo francês. Deixa eu perguntar o seguinte. Eu vi que você não colocou o CPK. Então, assim, eu queria muito que você falasse a respeito dos exames, porque, assim, o teste rápido para dengue, a gente pega muito em emergência,
principalmente em emergência particular, isso não falo do SUS, mas do particular, paciente com 4 horas, 6 horas de febre. O NS1, a gente pode ter uma possibilidade de fazer nesse momento ou esperar 24 horas mesmo. A gente sabe o quanto as mães de consultório de hospital particular, elas não é diferenciada em termos de conhecimento, mas diferenciada em termos de direitos. Então, assim, se a gente pode esperar, pedir para esperar para fazer tudo, ou pode fazer o NS nesse momento para tentar descartar logo uma dengue. Pelo menos 2 dias de febre, né? Seria ideal, né? Assim, é mais racional a gente fazer seguindo o protocolo, né? Em relação ao CPK, ele não está no protocolo, mas, assim, é claro, você vai ter um paciente que tem muita dor, às vezes, ou por artralgia, ou então por miosite mesmo, mais miosite do que artralgia. A artralgia é mais no chikungunya, mas pode acontecer, né? Então, realmente, mas, assim, tem um dado indireto aí, às vezes, uma transaminase TJ elevado representa aí, talvez, uma miosite viral, né? Mas a gente tem que pensar mais racionalmente. Eu só fico com receio das pessoas não deixarem de pensar, principalmente quando você tem um pico epidêmico, não deixar na febre sem sinal localizatório, nas outras causas, né? É a mesma coisa, não pensar só em Covid, não pensar só em dengue, a gente tem que abrir um pouco a cabeça para pensar em outras condições. Outra coisa também, ringue lactato. A gente também está pegando colegas fazendo ringue em paciente com 50 mil plaquetas, mas bem, o hematócrito legal, normal, dentro do padrão, já no 5º dia de febre. Aí, assim, o ringue eu vi que vocês colocou aí na dengue grave, né? Então, ele está bem localizado, ele está bem sedimentado na dengue grave, não é assim? Isso, perfeitamente. Tá? E é o que a gente usa mais o soro fisiológico, né, do que o ringer, mas nesses casos realmente você pode lançar mão tanto de um quanto do outro. Seria igual, equivalente, não há diferença realmente num e no outro. Uma terceira pergunta é o seguinte, num paciente com TJ e TGP elevado acima de 300 e alérgico à dipirona, no 3º dia de dengue, como eu peguei nesse sábado agora, eu tive calafrio de fazer o paracetamol, viu? Então, na verdade, assim, excelente pergunta, né? Assim, qual é o melhor antitérmico para dengue, né? A gente não utiliza o buprofeno, nem a AS. Ok. Então, assim, sobram o paracetamol e a dipirona. Então, a gente tem que ver exatamente o nosso paciente. Se o paciente está no momento em que ele está atendendo a hipotensão, na fase mais crítica, é complicado você usar a dipirona porque ela leva por si só a hipotensão, é um dos efeitos colaterais. Agora, se o paciente realmente tem transaminase se elevando, está fazendo hepatite anictérica, que é o mais comum na dengue, eu evito o paracetamol nesse momento. Não que eu deixe de usar ele totalmente, tá? Mas, assim, o melhor antitérmico vai depender da condição do paciente, do momento do paciente. Então, caso a caso, né? Francisca Lúcia, tem algumas perguntas aí, acho que no chat alguém perguntou qual o tipo mais comum. Vai me ajudando, que fica mais difícil olhar no chat, né? Mas alguém perguntou, é o tipo 2 que está circulando mais, o que é um problema para a gente. Faz mais de uma década que ele não circula no estado. Então, desde o ano passado, ele começou a se insinuar, não aumentou muito, né? E esse ano é o tipo 2, tá? Aí a Thelma está perguntando se é o mais associado com fenômenos hemorrágicos. Ele, assim, não está muito claro essa questão, mas o tipo 2, ele realmente parece ser mais um tipo, digamos assim, mais patogênico do que os outros, tá? Esse é um aspecto realmente importante, né? A gente teve em 2007, 2008, muitos problemas, principalmente com as crianças. Foi um ano que os pediatras aprenderam dengue, né? Realmente aqui. Porque antes a gente vinha sendo meio que poupado,
tinha pouco, mas naquele ano realmente aumentou isso. E depois continuou sempre, né? Mas naquele ano especificamente foi muito pressionado a gente, né? Mas a impressão que a gente tem realmente é que o 2 ele é mais virulento, né? É interessante isso, sim. Mas Roberto está Vou lhe atacando mais ajudando aqui, ó. adolescente. Ele está atacando mais adolescente. A gente está vendo muito mais pré-adolescente de 8 anos para cima. E muito 14 anos. Eu costumo dizer que quando você vê adolescente em emergência, alguma epidemia viral. Porque eles não gostam, eles dão maior trabalho para ir. E geralmente é dengue ou chikungunya. E esse ano nós estamos vendo muito no centro pediátrico adolescente. Isso faz todo sentido, porque exatamente mais de uma década atrás, eles eram crianças que pegaram dengue ou assintomático, poucos sintomas, para o outro sorotipo, e agora estão pegando 2, né? Faz todo sentido o que você está falando, né? Por isso, talvez, essa preferência aí por esse grupo, né? Está mais sintomático, fazendo infecção secundária. Os mais novinhos estão fazendo infecção primária, assintomático ou sintoma leve, e vai passando, né? Mas realmente aí os pré-adolescentes e os adolescentes é que estão pagando a conta nesse momento. A gente tem visto isso realmente, que você está observando. Mas, Roberto, você quer que eu vá lhe ajudando? Sim, por favor. Qual a última versão do manual do Ministério? Qual a data, né? Eu creio que é 2016, se eu não me engano. Eu acho que é essa data. De lá para cá, acho que não tem uma mudança, não. Acho que é essa, se eu não me engano. Febre na dengue pode passar de 7 dias? Vimos casos de dengue sem febre. Será que foi por Covid ou Zika? Então, pode passar de 7 dias, sim. Não é comum, né? Quando passa de 7 dias, geralmente a gente está pensando em alguma infecção secundária, tá? Não a dengue per si, né? E dengue sem febre tem, mesmo porque 40% são absolutamente assintomáticos, infecção assintomática, né? E pode ter co-infecção ou confusão ou anticorpo cruzado entre essas todas aí que vocês colocaram, né? Pode sim. Roberto, esse secundário, primário, deixa eu perguntar as coisas que sim. Essa assintomática, ela é mais comum na primária ou na secundária? Desculpa, ele ser assintomático. Qual é a pergunta? O paciente, a criança é assintomática, dengue ser assintomática, 40% é assintomático. Esse 40% assintomático é mais comum na infecção primária, secundária? Na infecção primária. Na infecção secundária costuma ser mais sintomática. Agora, lembrando assim, que depois da segunda também, a terceira e a quarta tendem a ser mais leves ou assintomáticas, né? É interessante isso na dengue, né? A Marfisa disse aqui que no centro pediátrico estão preenchendo o cartão, que você falou. Coisa boa, Ai, né? que bom, muito bom ouvir isso, né? Que maravilha. A expansão no grupo D, quando já é necessário albumina, faz o soro albuminado ou albumina pura? É soro albuminado, é o que está lá no Ministério, tá? Faz a diluiçãozinha assim, tá? Isso. Pronto, só muito elogio aqui. Elogiando sua aula. Muito obrigado. Tem outro aqui. Qual o período de repouso no grupo A? Quando autorizar o retorno às atividades, escola e atividade física? Então, isso vai depender muito individual da disposição que a pessoa está. Em geral, criança, ela já dá alta dela, né? Assim, né? Vocês sabem disso, né? Mais que a gente, né? Mas, eventualmente, tem uma recuperação, às vezes, mais lenta mesmo, né? Então, assim, eu daria pelo menos 2, 3 dias para essa criança, depois de 7 dias, voltar com mais segurança para a sala, porque às vezes a gente fica perguntando, a criança está bem, mas vai que ela sai da dengue e imediatamente pega outra infecção, né? Assim, isso não está no manual, assim, mas o bom senso me diz que é melhor esperar um pouquinho, até para não ter confusão, não é uma complicação da dengue tardia, ou pegou outra infecção, seria por aí, né?
Eu acho O que nome sim. do aplicativo é Sampa Dengue, não é? Do aplicativo que você Isso, da falou? Prefeitura Municipal de São Paulo, isso, exatamente, Secretaria de Saúde lá. Sampa Dengue. Sei. Robério, agora eu vou fazer a última pergunta. Eu vou te apertar pela última vez. Deixa eu perguntar. A gente está observando que, provavelmente, em agosto, a Secretaria de Saúde do município vai começar a vacinar crianças de 12 a 18 anos de Covid, né? Sim. Sim. Bom, e a gente sabe que está tendo dengue. Então, qual é o tempo? Vai ser o mesmo tempo que é do adulto para vacinar? Qual o tempo vai ser que eu vou permitir que essa minha criança vacine contra o Covid? Então, em geral, vacinas, né? Que você está dizendo, entre vacinas e vacinas, Isso, a espera aí vacina do 2 Covid. semanas. 2 semanas é um 2 semanas tempo. ele já pode. Isso, segue a E regra meu... da influenza, né? Segue a regra da Certo. influenza. Beleza. E meu paciente que teve, deixa eu perguntar, que teve dengue, tem mais de 9 anos, quanto tempo eu posso permitir que ele tome a vacina da dengue? Então, ele já é apto, né? Já é apto, né? A tomar vacina, né? entendi. Tá. Nesse caso, né, eu daria intervalo de pelo menos 1 mês, né, entre a primeira dose, né, no caso, né, se ele já teve dengue e o episódio agudo, né, nesse caso, tá? É sempre desafiador isso aí, né, a gente saber qual anticorpo, porque, por exemplo, toma febre amarela, você pode fazer um falso positivo IgG para dengue, né? Então, esse é um problema, né? A gente precisa de um marcador seguro de que a pessoa teve dengue ou então, efetivamente, ela teve dengue clinicamente confirmado numa fase aguda, né? Para a gente ter tranquilidade em relação à recomendação aí da vacina, né? Realmente é um problema. A gente precisa avançar nesse aspecto, né? E principalmente quando você está andando num local como o nosso, né? Em que você tem outras arboviroses, então, é complicado, né? E a gente tem que tomar cuidado, viu? Porque estão surgindo casos novamente aí de chikungunya, né? Tem uma população, principalmente pediátrica, que não foi exposta ao vírus, não tem imunidade, né? Zika, nós temos casos também. Então, assim, essas doenças que surgiram com uma epidemia forte, elas tendem a voltar com o tempo, né? Períodos aí, quanto tempo? 4, 5 anos depois. Muito cuidado, né? Em relação a essa questão. Robério, e adultos? Nós temos ouvido casos até de colegas, né? Que referiram uma dengue hemorrágica. Tem havido muitos casos em adultos? Não tenho escutado falar muita coisa em adulto, não. Realmente, assim, o que eu vejo com os colegas infecto adulto, eu não vejo eles comentarem muito, não. Mas sempre vai ter alguém que escapou e vai fazer uma dengue mais grave, Escapou né? da Uma sua. secundária vai escapando e, de repente, tem uma complicação, né? Mas essa faixa aí de pré-adolescente e adolescente é que tem pegado mais, a gente tem visto, né? Mas tem as crianças novinhas também, complicadas um pouco, né? Cuidado, né? Eu tive paciente adolescente que estava usando, teve Covid confirmada, era Covid leve, um adolescente de 12 anos, e aí fizeram azitromicina, prednisolona, com 5 dias ele abre um febrão, 39 graus, dor no corpo todo, né? Dengue, né? Dengue grave, fez derrame pericárdico, derrame pleural, foi internado, assim, saiu bem, né? Mas será que se ele não tivesse tomado essa prednisolona, ele teria tido essa evolução? Fica a dúvida, né? Realmente. Então, muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Verdade. Agora vamos finalizar, não é? Eu acho. Senão a gente vai entrar, né, Osmiro? A palavra é sua, Osmiro. Nós vamos finalizar, senão o professor da outra vez não aceita mais o convite. É verdade. Valeu demais. Já está com mais de 1 hora, porque, como alguém falou aí, acho que a Kátia está cada vez melhor. Roberto, parabéns, viu? A aula é excelente. E é isso que o pediatra quer, a prática, né? Como é que o paciente está aqui, o que é que eu faço agora? E você demonstrou isso aí com muita prioridade, com muita competência. Meus parabéns. Obrigado. Muito obrigado.
quando a gente ligar solicitando novamente outras coisas, nos aceite, né, professora Lúcia? Tá bom. Obrigado. Saúde e paz para todos vocês. Saúde e Muito paz. obrigada, viu? E obrigada também pessoal, pela boa arte. noite. Obrigada, exatamente. Tchau. Ficou bem descontraído. A aula dele é maravilhosa, os slides. Muito obrigada a todos também pela participação. Ele é um artista. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau. Boa noite para todos. Obrigado, Roberto. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. A nossa diretoria sempre presente aí. Obrigado aos colaboradores, ao substituto do Cris, Estou por aqui ouvindo. Maxson. Obrigado, gente. Que é isso, obrigado a todos. Obrigada.